Gravando. Muito bem, essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 30 de agosto de 2022. Presentes na sessão, eu conduzindo os trabalhos, João Maluf Júnior, doutora Luciana Vendramini, Eduardo Soares de Mello, doutor Jandir da Leluca, como representante fiscal, doutora Maria Cláudia Silveira. Não temos sustentação oral hoje, pelo menos não temos ninguém inscrito, né? Bom dia a todos. Então, eu peço aos colegas, vamos seguir a pauta eletrônica, né? E o primeiro processo é o processo de Margarete Letícia Ruth Dias de Moura, AIN 4054599, é um recurso de ofício, é de minha relatoria, eu peço aos colegas que se encaminhem ao processo. Fazendo as anotações de praxe. O processo ele já se encontra aí o voto para leitura. Eu também já registrei o voto. É um saneamento, na verdade. Eu vou fazer a leitura rápida. É um recurso de ofício, né? A decisão anterior cancelou o auto de infração, que o auto de infração é uma acusação de falta de pagamento TCMD no fato gerador, que ocorreu no ano de 2010, né, conforme a declaração de imposto de renda da pessoa física, e a Fazenda entendeu que era um fato gerador do imposto do ITCMD. Né? O contribuinte foi notificado a prestar esclarecimentos, depois foi notificado a pagar, enfim, aí veio aos autos, apresentou defesa, houve julgamento, houve uma anulação desse julgamento, primeiro julgamento de defesa, e então houve um segundo julgamento de defesa e o contribuinte interpôs, o segundo julgamento de defesa também cancelou o auto de infração, e aí temos também um recurso de ofício agora em discussão. A quinta Câmara começou o julgamento desse recurso de ofício já após o segundo julgamento de defesa e determinou a realização de diligência, né?
No retorno dessa diligência, o contribuinte, então, apresentou documentos em resposta à diligência, mas apresentou petição, que ele denominou de recurso especial, e aí eu acho que é esse o problema que tem que ser sanado antes da gente prosseguir no voto, né? E o contribuinte, ele trouxe, logo após a decisão que converteu em diligência, para que houvesse aí a manifestação, para que o contribuinte trouxesse aos autos documentos e depois houvesse a manifestação do autor do feito e da representação fiscal, logo após essa decisão, o contribuinte apresentou recurso especial. E, formalmente, ele trouxe todos os elementos necessários aí de um recurso especial, pelo menos em tese, né, porque quem vai dizer isso, quem diz isso é a autoridade competente, mas também isso não vem ao caso, né? O fato é que ele apresentou essa petição, né, e essa petição não foi apreciada, porque logo em seguida ele apresentou a sua manifestação em documentos em resposta à diligência. E aí o processo seguiu. Houve uma manifestação fiscal em face da diligência, daí houve um parecer da representação fiscal em face da diligência, aí houve uma nova petição do contribuinte que se manifestou a respeito da manifestação fiscal referente à diligência, e aí, então o processo foi distribuído para julgamento desse recurso de ofício. E aí houve uma série de trâmites, né, de desistência, até de juiz, né, por impedimento, houve também mudança de mandato, e, enfim, aí essa petição ficou solta nos autos, né? E eu entendo que ela precisa ser apreciada, ainda que ela não tivesse nenhuma condição de ser acolhida como admitida como recurso especial, mas quem tem que falar isso é a presidência do tribunal, né, que é o órgão competente, né? E essa providência não foi tomada na época, né? De qualquer forma, o contribuinte, ele traz na petição uma alegação que ele diz que a matéria decadência, ela deveria ter sido apreciada pelo órgão de julgamento anteriormente à conversão de diligência, porque se tratar de prejudicial, né? Então, propugnou pela nulidade da decisão que converteu em diligência, indicou diversos paradigmas, né, que supostamente embasariam tal argumento, né? E aí o artigo 49 da Lei 13.457, o parágrafo 3º, estabelece a competência do juiz de admissibilidade do recurso especial à presidência do Tribunal de Impostos e Taxas. O artigo 19 do decreto, ele traz as competências do presidente, e ele fala claramente que o presidente do Tribunal de Impostos e Taxas tem competência para despachar os pedidos que encerrem matéria estranha à competência do tribunal e petições que vinculem tipo de recursos não previstos na lei, determinando a evolução dos respectivos processos e partições competentes. Então, a presidência do tribunal tem a competência para analisar qualquer petição que venha nos autos, né? E essa providência não foi feita, né? Pelo menos, salvo muito engano meu, não há qualquer manifestação da presidência do Tite em qualquer momento a respeito desse recurso. Então, eu estou propondo uma simples conversão em diligência à presidência para que tome essa providência, né? E aí os autos retornem. Ou sigam o seu trâmite, né? Conforme decidir, assim, a autoridade competente. Então, é isso, meus amigos. O voto já se encontra aí contrarregistrado. Eu vou, então, abrir para a possibilidade de debate. Doutora Luciana. Oi, obrigada, presidente. Não, eu concordo com a necessidade de saneamento, então eu acompanho pela diligência. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Realmente é uma situação atípica, né? Pois se trata de um recurso especial contra uma decisão que, na minha maneira de ver, tem natureza interlocutória, né? Mas, com certeza, a competência para apreciar o cabimento de recurso especial é da presidência do tribunal. Então, força disso, eu acompanho integralmente a proposta de diligência. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Doutor Eduardo. Também acompanho o relator. Obrigado, doutor Eduardo. Doutora Maria Cláudia.
Não me oponho à diligência, acho bastante importante realizar esse saneamento para o prosseguimento do processo. Obrigado. Então, estamos em condições de proceder à votação. Eu vou encerrar os debates e pedir aos colegas que marquem a sua presença para a votação. Vamos iniciar a votação. Processo de Margarete Letícia Ruth Dias de Moura, TCMD, a IN 4054599 teve o seu recurso recurso de ofício convertido em diligência para a presidência do tribunal em votação unânime. Então, eu vou encerrar a votação. E encerrar o julgamento, pedir aos colegas, então, que se dirijam ao outro processo. Processo de ICA, Indústria, Comércio e Logística Eireli, a IN 444-282, relatoria do Dr. Jandir. Não há sustentação oral, então eu vou fazer os registros aqui. E já passo a palavra para o Dr. Jandir. Dr. Jandir. Pois é, doutor João, eu vou pedir só para o senhor liberar aqui o sistema para que eu possa fazer uma pequena correção no voto que eu já tinha disponibilizado. Eu apenas fiz uma leve correção com relação à petição apresentada pela representação fiscal relativa aos juros. Eu vou só fazer esse Pois não, doutor Jandir, já esse se encontra aí. ajuste e já passo a leitura do voto. Já se encontra disponível. O voto já está registrado. Eu vou passar a leitura, então. Eu vou pular o relatório, porque durante o voto eu já abordo as questões tratadas no processo, e qualquer dificuldade nós retornamos, então, caso haja dúvidas. Bom, já indo, então, direto ao voto, eu passo a tratar primeiramente, no caso nós estamos falando de recurso ordinário e de recurso de ofício, né? Então, primeiramente, do recurso ordinário, existe uma prejudicial de mérito relativa à decadência. Então, a partir do item 9. Trata-se da acusação de creditamento indevido do ICMS nos meses de janeiro de 2015 a fevereiro de 2017, nos termos do demonstrativo de folhas 9, decorrente da escrituração de documentos fiscais de emissão atribuída à ICA, Ligas Indústria e Comércio de Metais, considerados inidôneos conforme manifestação fiscal da Cefaz Santa Catarina e edital de cancelamento da inscrição estadual publicado em abril de 2017. A recorrente alega que no período pertinente ao ano de 2015 foi atingido pela decadência nos termos do artigo 173.1 do CTN. De fato, nos termos da súmula TIT 9 de 2017, nas atuações originárias da escrituração de créditos indevidos do ICMS, aplica-se a regra decadencial disposta no artigo 173, inciso 1º do CTN. E aqui no item 2 eu transcrevo, né, a redação do artigo 173, que é conhecimento de todos, né, e no item 13.
Pois bem, o lançamento de ofício relativo aos fatos geradores ocorrido de janeiro de 2015 até novembro de 2015 poderia ter sido realizado de 1º de fevereiro de 2015 a 1º de dezembro de 2015, respectivamente. Em relação a eles, o início do prazo decadencial teve início no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, 1º de janeiro de 2016, findando em 31 de dezembro de 2020. Já o lançamento de ofício, inerente ao fato gerador ocorrido no mês de dezembro de 2015, poderia ter sido realizado a partir de 1º de janeiro de 2016, em relação ao qual o prazo decadencial teve início em 1º de janeiro de 2017, que é o primeiro dia do exercício seguinte, terminando em 31 de dezembro de 2021. Considerando que o auto de infração foi lavrado em 29 de junho de 2021, do qual a recorrente foi cientificada em 1º de julho de 2021, conforme folha 1659, já se encontrava decaído o direito da Fazenda Estadual de realizar o lançamento relativo aos meses de janeiro a novembro de 2015, mas não de dezembro de 2015. Prosseguindo para o item seguinte. Aqui eu abordo a questão da juntada extemporânea de documentos, porque a recorrente lá juntou muitos documentos fora dos prazos previstos na legislação, né? Então, prosseguindo. Item 16. Posteriormente à interposição do recurso ordinário, ocorrido em 21 de março de 2022, em 10 de junho de 2022, a recorrente promoveu a juntada de diversos documentos de folhas 3441, 4.911, ou seja, quase 1.500 documentos, né? O artigo 19 da Lei 13.457 de 2009 é de meridiana clareza dispor sobre o momento da apresentação de documentos no bojo do processo administrativo tributário e das hipóteses excepcionais em que se admite a juntada posterior, em verbos. E aqui eu transcrevo o artigo 19, que também todos já conhecem bem. Muito embora a jurisprudência desse sodalício admita flexibilidade em relação ao momento da produção de prova documental sob os auspícios do princípio da verdade material, é certo que, sob pena de subversão da ordem processual e da eternização do processo, deve ser demonstrada alguma justificativa para que tal providência não tenha sido tomada na ocasião própria, ou ao menos que sua pertinência decorra de fatores posteriores. Nenhuma dessas circunstâncias se verifica no caso dos autos, muito pelo contrário. A recorrente foi autuada em meados de 2021, tendo apresentado oportunamente sua impugnação, e posteriormente, em março de 2022, esse recurso ordinário, né, para apenas em junho de 2022 vir a colecionar os documentos em apreço. Dessarte, não há como se admitir a prova documental tardiamente produzida por ser claramente extemporânea. E agora, já adentrando no mérito. Em relação à acusação objeto do auto de infração, o que está se exigindo da recorrente é o crédito por ela ter tomado, com base em documento inábil, ou seja, não se trata de responsabilizá-la por parte de terceiro, mas sim por ato próprio, consistente na escrituração de créditos em desacordo com o disposto no artigo 59, parágrafo 1º, item 3, combinado com o artigo 61 do RICMES, em verbis, e aqui eu transcrevo esses dispositivos. Compulsando os autos, constata-se que a empresa fornecedora ICA, Ligas de Indústria e Comércio de Alimentar Limitada, teve sua inscrição estadual cancelada. Só uma observação, pode reparar que é o mesmo nome, né? Pelo menos semelhante ao nome da recorrente, né? É a outra empresa com inscrição estadual lá no estado de Santa Catarina. Então, essa empresa teve sua inscrição estadual cancelada pelo estado de Santa Catarina por inexistência ou inatividade do estabelecimento, conforme folhas 14 e 15, né? Com efeitos retroativos a 29 de julho de 2015, nos termos da manifestação do fisco catarinense de folhas 1416 e 1417. Aqui eu transcrevo a manifestação do fisco de Santa Catarina, e eu vou ler só o penúltimo parágrafo, onde consta o seguinte: é importante observar que, em conduta ao cadastro do contribuinte no Sintegre, até mesmo no cadastro constante no SAT, né, a atual situação cadastral do contribuinte é baixa deferida, e seria uma observação de que no período de 29 de julho de 2015 a 5 de julho de 2017, esteve com sua inscrição cancelada, sendo que essa informação é importante para usuários externos, como, por exemplo, o Fisco Paulista, a fim de verificar a idoneidade dos documentos fiscais emitidos pelo contribuinte. É importante também facilitar a visualização dessa informação para os usuários internos que só têm acesso a esses dados através de pesquisa do histórico cadastral do contribuinte. Prosseguindo. Portanto, ao contrário do que a dúvida recorrente, não houve falha, confusão ou má interpretação a respeito da referida manifestação, que é claro indicar o cancelamento da inscrição estadual da empresa fornecedora no período de 29 de julho de 2015 a 5 de julho de 2017. E, mais especificamente, que essa informação é importante para usuários externos, como, por exemplo, o Fisco Paulista, a fim de verificar a idoneidade dos documentos fiscais emitidos pelo contribuinte. Situação que não se confunde com o posterior pedido de voluntário de baixa, que foi deferido em 6 de julho de 2017. Conseguintemente, em indênio de dúvidas, a inidoneidade dos documentos fiscais emitidos no período em questão. Daí,
eu prossigo agora analisando a questão da boa-fé, né? Como se sabe, a possibilidade de o contribuinte adquirente de boa-fé se creditar do imposto lançado em documento fiscal considerado inidôneo depende da presença cumulativa de alguns pressupostos, tal como já sedimentada pela Colina da Câmara Superior dessa Corte Administrativa, em sessão monotemática realizada em maio de 2012, ao julgar os processos aqui mencionados, né, entre outros, ocasião em que se decidiu consagrar um entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 11.48.444 de Minas Gerais, que veio a servir de precedente para a posterior edição da súmula 509. Segundo o entendimento predominante, é legítimo aproveitamento do crédito, mesmo que destacado em documento declarado inidôneo, condicionado, porém, à observância concomitante dos seguintes requisitos. Daí, publicidade da declaração de inidoneidade posterior à celebração do negócio jurídico. 2, comprovação de que o adquirente adotou as cautelas de verificação da regularidade fiscal do fornecedor, a qual reputo não aplicável aos casos de emissão de nota eletrônica, que pressupõe regularidade cadastral. 3, demonstração da efetiva ocorrência da operação, negociação comercial, pedidos, transporte, etc. E 4, prova dos pagamentos relativos às operações praticadas. Dessa maneira, proceder-se-á a avaliação da boa-fé nos casos em que o documento fiscal for, por qualquer razão, considerado inábil. Nessas situações, constatando-se a presença dos requisitos eleitos pela jurisprudência como indicadores da boa-fé, será admitido o direito ao crédito respectivo. Todavia, o exame dos autos permite concluir que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar satisfatoriamente a ocorrência das operações. Não há provas das tratativas comerciais efetivamente realizadas entre as empresas remetente e destinatária. Nesse quesito, a recorrente limitou-se a informar, ao entender a notificação fiscal de folhas 37 e 39, que a modalidade de transação ou contratação comercial se deu por meio de pedido de venda, sem apresentar qualquer documento comprobatório. Já a prova de pagamento, do mesmo modo, é precária. A respeito do tema, a respeitável decisão recorrida se enfrentou a questão. Aqui eu vou só pedir para o senhor depois remeter na decisão recorrida, que ela faz uma análise dos pagamentos, né? E todos eles apresentam algumas dificuldades, né? Adiante eu faço um breve resumo a partir do item 29 do voto. Realmente, como bem detalhado pela respeitável decisão de primeira instância, cujos fundamentos são adotados como razão de decidir, os comprovantes apresentados não evidenciam a correlação entre supostos pagamentos e as notas fiscais em questão, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de fazer tal cotejamento, além de também não ter demonstrado que os recursos financeiros foram por ela desembolsados diretamente em favor da fornecedora, tal como ocorre nos pagamentos realizados no sistema Internet Banking, sendo muitos deles posteriores a operações em SPEC para beneficiários distintos dos indicados nos documentos fiscais. Também em resposta à notificação fiscal de folhas 37 e 39, ao se referir aos detalhes do transporte das mercadorias, a recorrente apenas informou o terceiro, sem maiores considerações a respeito. Já ao apreciar os documentos, o AED auxiliar, né, os documentos auxiliares de constituimento de transportes, que instruíram a peça defensiva, a respeitável decisão singular se pronunciou no seguinte sentido. Aqui vale a pena mencionar, para fazer a leitura, porque é um ponto também importante. Também cabe assinalar que consta a juntar os documentos emitidos por VR Metais Limitada, indicando emissão dos documentos auxiliares de conhecimento de transporte eletrônico, tendo como natureza da pressão o serviço de transporte entre o estabelecimento emitente e o estabelecimento destinatário no Estado de São Paulo. Entretanto, referidos documentos não atestam qualquer efetividade de operações, vez que o preenchimento de informações variáveis dos documentos é de forma unilateral, assim como ausente quaisquer outros documentos que autorizam, né, o embarque das mercadorias, como, por exemplo, uma ordem de coleta de cargas, ordem de embarque ou documento similar, ou mesmo autorização de ingresso de terceiras pessoas no estabelecimento, controle de acesso, para a consumação do transporte de mercadorias, que, diga-se, em grande parte das notas fiscais emitidas indicam possibilidade de veículos de grande porte, dado a alta tonelagem assinalada por cada desses documentos emitidos. Prosseguindo. Assim, melhor sorte não seja recorrente no que se refere à prova de transporte, tendo em vista que, apesar de juntar os referidos documentos auxiliares de conhecimento de transporte eletrônicos, a deficiência probatória exurge a não agregar elementos de convencimento aptos a confirmar as informações neles declaradas, principalmente quando considerados em conjunto com os demais requisitos inerentes à comprovação das operações, todos insuficientes, prova de pagamento e tratativas comerciais. Destaque-se que a efetiva entrada e recebimento das mercadorias do estabelecimento atuado é irrelevante para a tipificação da infração praticada pela recorrente, requisito disposto na linha C do inciso 2 do artigo 85 da Lei 6374 de 89. O reconhecimento da inidoneidade realizado por ato de natureza meramente declaratória, que afirma a existência ou não do fato do direito de certa determinada situação, conforme o entendimento majoritário deste egrégio tribunal,
Como corolário lógico, a nulidade da documentação sempre existiu e só chegou ao conhecimento do fisco ulteriormente, não podendo gerar efeitos jurídicos equivalentes à documentação válida, portanto, não há o que se cogitar a respeito de retroatividade. A existência de inscrição estadual não pode ser considerada por si só como elemento apto a validar as operações, ao teor do que dispõe o artigo 26 do RICMES, que soa: os dados cadastrais são de exclusiva responsabilidade do declarante e a inscrição não implicará reconhecimento da eficácia do ato nem da existência legal da pessoa inscrita. Por essas razões, a regularidade da empresa fornecedora junto ao Sintegre, no CNPJ e em outros sistemas registrais não milita a favor da regularidade das operações. A atividade de fiscalização, que se insere no poder e dever da administração tributária e que compete privativamente aos agentes fiscais de rendas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 72 da Lei 6.374 de 89, não se confunde com a obrigação do contribuinte adquirente de, entre outros aspectos, certificar-se que o fornecedor se encontra em atividade no local indicado, tal como prescreve o item 4º do parágrafo 1º do artigo 36 do mesmo diploma legal. Acrescente-se que, em relação ao princípio constitucional da não acumulatividade, somente haverá direito ao crédito para o contribuinte adquirente se o imposto for efetivamente cobrado em operação anterior, o que não ocorre nos casos de creditamento indevido decorrente de documentação reputada inidônea, por ter sido a inscrição do fornecedor emitente declarada nula por simulação de estabelecimento. Diante desse cenário, conclui-se que o conjunto probatório produzido pela recorrente não foi suficiente para atrair o reconhecimento da boa-fé. Agora, passando a analisar o recurso de ofício. Constitui objeto do recurso de ofício a exclusão promovida pela respeitável decisão recorrida de 45 documentos fiscais emitidos entre 15 de janeiro de 2015 e 28 de julho de 2015, emitidos anteriormente à data em que o fisco catarinense adotou como marco da inexistência ou inatividade do estabelecimento fornecedor. Em atendimento à diligência ordenada pela douta representação fiscal, as folhas 3407, o autor do feito se manifestou favoravelmente à conclusão do julgador tributário quanto à insubsistência da diligência fiscal recaída sobre as primeiras 45 notas relacionadas do demonstrativo 1 e a redução de valores referentes ao crédito constante no item 1 do auto. Posição encampada pela douta representação fiscal no seu parecer de recurso de ofício de folhas 3414. Com efeito, tendo em vista que os mencionados documentos fiscais foram emitidos antes do momento em que se considerou que o estabelecimento fornecedor se encontrava inabilitado, merece ser mantida a decisão de piso nesse aspecto. Agora, indo para o último item, né, que são os juros, cuida os autos de lançamento de ofício atinente aos faturadores ocorridos nos meses de janeiro de 2015 a fevereiro de 2017. Não obstante a decadência reconhecida em relação aos faturadores ocorridos até o mês de novembro de 2015, permanecem períodos sujeitos aos juros previstos no artigo 96 da Lei 6.374 de 89, com a redação da Lei 13.918 de 2009, cujos coeficientes eram, até a alteração implementada pela Lei 16.497 de 2017, superiores à taxa Selic. Contudo, como é disso, o TIT promoveu a revisão da súmula 10, que passou a assentar a seguinte redação, e aqui eu transcrevo a súmula 10. Desse modo, considerando que as súmulas desta Corte têm caráter vinculante para todos os seus órgãos de julgamento, forte no artigo 52 da Lei 13.457 de 2009, bem como que a matéria não poderia ter sido anteriormente citada pelo contribuinte à luz da vedação instituída pelo inciso 3º do artigo 45 do mesmo diploma legal, posto que o enunciado simulado anterior prestigiava a taxa de juros prevista no artigo 96 da Lei 6.374 de 89, na redação dada pela Lei 13.918 de 2009, para os períodos em questão, tendo em vista o expresso pedido formulado pela douta representação fiscal, as folhas 49 e 29, torna-se imperioso determinar a limitação dos juros de mora incidente sobre o crédito tributário em litígio à taxa Selic. Já indo para o dispositivo, diante do exposto por tudo mais que dos autos consta, com esse recurso ordinário, ele deu parcial provimento para excluir da autuação as operações praticadas no período de janeiro a novembro de 2015, bem como para limitar os juros aplicáveis ao montante do imposto e multa das exigências fiscais objeto da auto-infração à taxa Selic, e com eixo do recurso de ofício, mas nega o provimento, ficando preteridos os demais argumentos apresentados pelas partes por serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados. Esse é o voto, presidente, que eu submeto aos colegas e fico à disposição para os debates. Muito obrigado, doutor Jandir. O caso seria simples, né, se não fosse a questão do idôneo do Espírito Santo, né, e essa questão aí do momento a partir do qual se considerou idôneo, né? Exatamente. Mas a própria representação fiscal concorda, né, com o recurso de ofício, né?
Eu acho que não há muito, doutor. É só uma observação, doutor João. A repressão fiscal ela concordou também com a decadência, só que ela concordou com a decadência num período maior do que eu estou concedendo no final das contas. Porque ela entendeu que o ano inteiro estava abrangido pela decadência, né? O do ano Tem de. aquela discussão, né? Tinha aquela discussão que era a partir de quando, dentro do mês, né, se poderia considerar a possibilidade do fisco lançar, né? Exatamente. Isso é uma eterna discussão, ainda não é pacificada, né? Uhum. Mas eu entendo como o doutor colocou. Eu acho que o mês de dezembro realmente aí não tem como, né? Isso é lançado A partir do mês seguinte, né? a partir do mês seguinte, né? Ainda que o contribuinte possa ter já feito o registro, né, do crédito no início do mês e a fiscalização ter se encaminhado ali em tese, era possível que a fiscalização pudesse fazer o lançamento ainda dentro do mês, né? Mas eu acho que é o mais sensato, né? Entender que aí nós estamos em uma fiscalização que ocorreu, normalmente ela ocorre após, né, o mês ser fechado, né? Isso é o normal, né? Porque o contribuinte ainda pode corrigir, né, durante. Eu acho que a fiscal nem poderia autuar dentro do mês, né? Porque tem que esperar o faturado ter ocorrido, que é o último dia do mês, né? Então, acho que durante o mês o contribuinte tem possibilidade de alterar e corrigir os lançamentos, né? Tem a possibilidade, exatamente. Então, bom, não dá para, também não vamos gastar muita vela com esse defunto aí, porque é realmente uma discussão interminável, né, em relação a isso, né? Eu acompanho o doutor integralmente. Eu vou já abrindo os debates, peço desculpas aí. Doutora Luciana. Obrigada, presidente. Parabenizo o doutor Jandir pelo excelente voto, muito bem elaborado, muito detalhado, né? Como sempre, né? O doutor Jandir sempre nos presenteia, né, com votos muito bem feitos. Em relação à questão da decadência, também foi bem ponderado pelo relator, eu acho que eu não tenho nenhuma questão mais a colocar. Unidôneo, né, a questão da boa-fé, eu acho que nesse caso não há tratativas comerciais, né, o relator mesmo coloca que as provas de pagamento são bem precárias, né, pagamentos para fornecedores distintos do que seria, né, beneficiários distintos, o transporte da mercadoria foi para terceiros, diz que foi para terceiros, ou seja, o conjunto probatório não impede, né, o reconhecimento da boa-fé, então eu acompanho integralmente o voto do relator. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo. Eu acompanho o relator, pelo visto não tem nenhuma celeuma, o assunto é tranquilo, as provas também, então acompanho. Doutora Maria Cláudia. Concordo com o voto do relator, né? Nosso recurso de ofício aí excluiu algumas notas que não estavam abrangidas no período de idoneidade. Em relação à decadência, eu entendo a interpretação, e quanto à boa-fé, pelo que observei, não há maior comprovação aí sobre tratativas, veracidade das operações, e parabenizo o doutor Jandir aí pelo voto que analisou minuciosamente todas essas provas. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia. Então, temos condições de encerrar, né? Fazer a votação. Eu vou encerrar os debates. O voto já se encontra registrado. Verificando o quórum. Iniciando a votação.
A votação encerrada, o processo de ICA, Indústria, Comércio e Logística Eireli, AIN 4, 144.282, teve o seu recurso ordinário conhecido integralmente e parcialmente provido, e o seu recurso de ofício conhecido integralmente e não provido em decisão unânime. Esse foi o último processo do dia. E eu vou, então, encerrar aqui o julgamento. Vou desejando já uma boa semana a todos. E boas férias e bom trabalho, doutora Luciana. Também o doutor Jandir, que não estará na próxima sessão. Boa viagem. E doutor Eduardo, doutora Maria Cláudia, que vai estar aqui com a gente também na próxima sessão. Até a próxima sessão. Tenham uma boa semana a todos. Eu vou passar a palavra para os colegas, para cada um fazer as suas considerações finais, aí, como é de praxe, se eu encontrar aqui com o meu computador. Então, doutora Luciana. Ok, obrigada, presidente. Primeiramente, eu queria agradecer a todos, agradecer ao senhor pela condução da sessão, sempre muito calma, sempre muito serena. Queria renovar, assim, meus agradecimentos a essa Câmara, vou ficar ausente aí por um tempo, né, só retornarei no final de outubro. Queria agradecer a todos pelo aprendizado, né, pela chance de aprendizado, sabe, pela participação aqui, eu fico muito feliz de participar dessa Câmara, né, e nos vemos, então, no final de outubro. Gostaria de agradecer, então, ao doutor Jandir, doutor Eduardo Soares de Mello, doutora Maria Cláudia, doutor Jailson, Hélio, né, que sempre também ajudam a gente. E nos vemos, então, no final de outubro. Muito obrigada. Boa semana aí para todos. Bom trabalho. Muito obrigado, doutora Luciana. Eu já vou dizendo aqui, quem falar de novo aqui a respeito do Flamengo, né, a próxima sessão vai levar um castigo aqui. Desculpa, é brincadeira. Eu sempre brinco com o Flamengo, mas eu não sou ficcionada. Não a doutora, estou dizendo assim, que alguém vai fazer esse comentário depois da sua fala, eu tenho certeza que alguém aqui vai fazer algum comentário, eu estou olhando para o Eduardo aqui. Mas é isso. Muito obrigado, doutora Luciana, boas férias, bom trabalho aí na Câmara Superior. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. De início, eu parabenizo pela condição dos trabalhos de hoje. Nós tivemos uma sessão mais tranquila, né, com casos mais simples, mas, como sempre, realizada de forma harmônica e objetiva, né, sem nenhum incidente, de nenhuma espécie, inclusive esportivo, né. Cumprimento também meus pares, né, a doutora Luciana, o doutor Eduardo, bem como a doutora Maria Cláudia, né, sempre representando as cores da Fazenda Estadual com bastante denodo. Desejo também para a doutora Luciana boas férias, né. Eu acredito que eu vou encontrá-la no dia 8, eu vou fazer uma sessão da Câmara Superior dia 8, então acho que ela deve estar presente. Agradeço ainda ao nosso setor técnico, aqui hoje representado pelo Jailson. E também, antes de encerrar, como já se tornou um costume, eu gostaria de trazer lembrança, né, mais uma data comemorativa, né, de grande significado. E essa data de hoje ela foi criada pela Lei 13.437, de abril de 2017, cujo artigo 1º está assim redigido. Instituído no calendário das efemérides, né, nacionais, o Dia Nacional do Perdão, a ser comemorado anualmente no dia 30 de agosto. Desse modo, fica aqui uma reflexão e o nosso pensamento para que possamos, no dia de hoje, né, e sempre estarmos dispostos a perdoar e que possamos igualmente ser perdoados, né, quando for o caso. Muito obrigado e uma excelente semana a todos. Muito obrigado, doutor Jandir. Boa lembrança e belíssimas palavras aí. Tenho certeza que o doutor Eduardo se surpreendeu com o dia de hoje. Não imaginava que era o dia do perdão, né? Eu também não. Mas que bom, que ótima lembrança, né? Acho que todos nós sempre temos alguma coisa para perdoar, né? E ser perdoado. Então é isso, é uma boa lembrança, né? Uma lembrança cristã. Eu vou passar a palavra ao doutor Eduardo. Bem, então, já ouvindo com muita atenção as palavras do doutor Jandir, eu te perdoo, Luciana, pelo comentário que você fez em relação ao Flamengo, tá? E desejo um descanso, né? Aproveite bastante as férias. Perdão coletivo aqui, perdão coletivo. Perdão em nome de todos.
aproveite bastante as férias e a experiência da Câmara Superior, né? O Dr. Maluf e eu, a gente teve acho que 2 biênios, né? E é uma experiência realmente diferente, vale a pena. E claro que, brincadeiras à parte, a questão do perdão é uma coisa muito difícil, né? Às vezes a gente acaba carregando algumas mágoas, a gente fica rememorando o passado de coisas assim que a gente não foi tratado da forma devida, né? De uma forma com correção, com honestidade. E é difícil realmente, né? A gente perdoar ou parar de pensar, mas faz parte, como o Dr. Maluf falou, né? Da nossa evolução espiritual, né? Da nossa religião, né? Mas, enfim. E eu desejo a todos também uma excelente semana, né? Com muita saúde, e que em breve aí também, com o retorno depois do Jandir, Dr. Jandir, todos estejamos juntos. Obrigado, doutor Eduardo. Fechando aí as considerações, doutora Maria Cláudia. Obrigada pela sessão de hoje, pela oportunidade, né, de pequenas participações. Desejo aí uma excelente atuação aí para a doutora Luciana na Câmara Superior. Tenho certeza que vai sair muito bem. E boas férias também. A gente aguardaremos no seu retorno aí. Obrigada, doutor Jandir, também pela reflexão do Dia do Perdão. Achei bastante surpreendente. Gostei bastante. Uma boa semana a todos. Terça-feira estaremos aqui de volta. O doutor Jandir está se consolidando, né, como o arauto aí das belíssimas, né, reflexões, né, geradas pelas datas comemorativas. Então, não é como nos surpreendemos, mas na verdade é uma surpresa em relação à data, né, mas não em relação à lembrança que o doutor Jandir sempre traz aqui. Muito obrigado, doutor Jandir, parabéns aí, e vamos ficar aí com essa reflexão aí para a próxima semana, para essa semana. Que maravilha, né? É um prazer. Obrigado a todos. Muito obrigado. Uma boa semana a todos. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje é dia 30 de agosto de 2022. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Boa semana.